Igreja Evangélica Assembleia de Deus comemorando 90 anos de fundação em São Miguel dos Campos, com o tema: a igreja como influenciadora desta geração. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Os soldados para batalhar, ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Está passando pelas ruas em nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Foi no ano de 1933 o evangelista José Antônio de Almeida veio para São Miguel dos Campos, enviado por Maceió para evangelizar nossa cidade. A questão, o irmão Augusto Sertão e a irmã Olívia foram evangelizados e ambos aceitaram Cristo como Salvador de suas almas, tornando-se grandes evangelistas e ganhadores de almas. De lá para cá, o evangelho cresceu de uma maneira extraordinária e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica de nossa cidade, com cerca de aproximadamente 7 mil membros, quase 5% de nossa população. E de lá para cá o Senhor tem nos ajudado de uma maneira especial. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em nossa cidade. A igreja como influenciadora desta geração. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Está passando pelas ruas em nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em comemoração aos 90 anos de fundação em São Miguel dos Campos. Foi no ano de 1933 o evangelista José Antônio de Almeida veio a São Miguel dos Campos com a missão de evangelizar a nossa cidade, enviada pela igreja em Maceió. E na ocasião a irmã Olívia e o seu esposo Augusto Sertão se converteram ao evangelho e tornaram-se grandes ganhadores de alma. A igreja cresceu e hoje a Assembleia de Deus tem quase 7 mil membros aqui em São Miguel dos Campos. Quase 5% da nossa população fazem parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em nossa cidade. Podemos afirmar com todas as letras que até aqui nos ajudou o Senhor. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pelas ruas em nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em comemoração aos 90 anos de fundação em nossa cidade. Foi no ano de 1933 o evangelista José Antônio de Almeida chegou a São Miguel dos Campos, enviado pela igreja em Maceió, e evangelizou a irmã Olívia e o irmão Augusto Sertão. Ambos se converteram e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e eles tornaram-se verdadeiros ganhadores de almas. De lá para cá a igreja cresceu de uma maneira extraordinária e hoje a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem quase 7 mil membros em nossa cidade. Isso representa quase 5% da nossa população. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a igreja influenciadora
desta geração. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Está passando pelas ruas de nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Foi no ano de 1933, o evangelista José Antônio de Almeida, enviado por Maceió, chegou a São Miguel dos Campos e evangelizou a nossa cidade. Na época, a irmã Olívia e o seu esposo Augusto Sertão se converteram ao evangelho, tornando-se grandes ganhadores de alma. De lá para cá, a nossa igreja cresceu de uma maneira extraordinária e hoje a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem quase 7.000 membros em São Miguel dos Campos. Isso representa 5% da população miguelense e podemos afirmar com todas as letras que até aqui o Senhor nos ajudou. Lembrando que à noite às 19 horas, na praça de eventos, grande culto comemorativo aos 90 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não fique de fora, participe, traga a sua família. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Está passando pelas ruas de nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em comemoração aos 90 anos de fundação em nossa cidade. Foi no ano de 1933, o evangelista José Antônio de Almeida, enviado para Maceió, chegou em São Miguel dos Campos e evangelizou a irmã Olívia e o irmão José Augusto Sertão. Ambos se converteram, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e tornaram-se grandes ganhadores de alma. De lá para cá, a nossa igreja cresceu de uma maneira extraordinária e hoje temos quase 7.000 membros em nossa igreja, o que representa 5% da população miguelense, e podemos afirmar com todas as letras que até aqui nos ajudou o Senhor. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quero lembrar toda a comunidade miguelense que hoje às 19 horas, na praça de eventos, grande culto comemorativo aos 90 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em nossa cidade. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Beth que não me deu a praia, Beth. Tá já, pai. Está passando pelas ruas de nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Foi no ano de 1933 que o evangelista José Antônio de Almeida chegou em São Miguel dos Campos, aleluia, para evangelizar a irmã Olívia e o irmão Augusto Sertão. Ambos se converteram, tornando-se cristãos, e de lá para cá a igreja cresceu de uma maneira extraordinária. E hoje a Assembleia de Deus tem quase 7.000 membros, o que representa 5% da população miguelense. Podemos afirmar com
todas as letras, que até aqui nos ajudou, Senhor. Queremos convidar toda a comunidade miguelense para logo mais às 19 horas, um grande culto festivo na praça de eventos, em comemoração aos 90 anos da Igreja Assembleia de Deus. Na ocasião estará pregando a palavra de Deus pastor presidente José Orisvaldo Nunes de Lima, em nosso estado de Alagoas. Participe, Cristo vive. Venha ouvir a sua palavra e sentir o seu poder. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quem faz parte dessa história, dá um glória a Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Foi no ano de 1933, o evangelista José Antônio de Almeida veio para São Miguel dos Campos, enviado pela igreja em Maceió. E chegando em São Miguel dos Campos, evangelizou a irmã Olívia, o irmão Augusto Sertão. Ambos se converteram e aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. De lá para cá a igreja cresceu de uma maneira extraordinária e hoje temos quase 7 mil membros, o que representa 5% da população miguelense. E podemos afirmar com todas as letras que até aqui o Senhor nos ajudou. A igreja influenciadora desta geração é o tema dessa festa. Hoje, logo mais às 19 horas, queremos convidar você e sua família para participar do culto comemorativo da Praça de Eventos pelos 90 anos da Assembleia de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em nossa cidade. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Está passando pelas ruas em nossa cidade este grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Foi no ano de 1933. O evangelista José Antônio de Almeida, enviado pela igreja de Maceió, veio a São Miguel dos Campos e na ocasião evangelizou a irmã Olívia e o seu esposo Augusto Sertão. Ambos se converteram e aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. De lá para cá a igreja cresceu de uma maneira extraordinária e hoje temos quase 7 mil membros, o que representa 5% da população miguelense. E podemos afirmar com todas as letras que até aqui nos ajudou o Senhor. E logo mais às 19 horas, na Praça de Eventos, grande culto comemorativo aos 90 anos da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Estará presente pregando a palavra de Deus pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente das Assembleias de Deus em São Miguel dos Campos, e toda a cidade está convidada. Cristo vive. Vem ouvir a sua palavra e sentir o seu poder. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Começou na casa de Augusto Sertão, sob muita indiferença e tanta perseguição, a semente foi lançada. Tem glória da glória, viu? Tem aleluia da aleluia, viu? Muita oração. Não haja silêncio em nós.
Está passando pelas ruas de nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Foi no ano de 1933 que o evangelista José Antônio de Almeida veio a São Miguel dos Campos e na ocasião evangelizou a irmã Olívia e o seu esposo Augusto Sertão, que se converteu e aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eles tornaram-se ganhadores de almas. De lá para cá a igreja cresceu de uma maneira extraordinária e hoje temos quase 7 mil membros que fazem parte da nossa igreja, o que representa 5% da população miguelense. E podemos afirmar com todas as letras que até aqui nos ajudou o Senhor. E logo mais às 19 horas, grande culto comemorativo na praça de eventos pelos 90 anos da Assembleia de Deus, que nesse dia vai estar pregando a palavra de Deus, pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, pregando a palavra. Cristo vive. Vem ouvir a sua palavra e sentir o seu poder. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Está passando pelas ruas de nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em comemoração aos 90 anos de fundação em São Miguel dos Campos. Foi no ano de 1933 que o evangelista José Antônio de Almeida dos Santos veio a São Miguel dos Campos, enviado por Maceió, e na época evangelizou a irmã Olívia e o seu esposo Augusto Sertão. Ambos se converteram e aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador, tornando-se ganhadores de almas. De lá para cá a igreja cresceu de uma maneira extraordinária e hoje temos quase 7 mil membros em nossa igreja, o que representa 5% da população miguelense. E podemos anos de fundação em São Miguel dos Campos. Foram no ano de 1933 o evangelista José Antônio de Almeida veio a São Miguel dos Campos, enviado pela igreja de Maceió. Na época, evangelizou a irmã Olívia e seu esposo, marceneiro conhecido na época como Augusto Sertão. Ambos se converteram ao Senhor e aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. De lá para cá, a nossa igreja cresceu de uma maneira extraordinária e podemos afirmar com todas as letras que até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje a Assembleia de Deus tem quase aproximadamente 7 mil membros, o que representa mais de 5% da população miguelense. E logo mais às 19 horas, na praça de eventos, grande culto comemorativo aos 90 anos da Assembleia de Deus. Estará pregando a palavra de Deus pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Alagoas. Não fique de fora, participe, traga a sua família. Cristo vive. Venha ouvir a sua palavra e sentir o seu poder. Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
Tornando-se ganhadores de almas. E lá para cá, a nossa igreja cresceu de uma maneira extraordinária. Boa tarde. E podemos afirmar com todas as letras que até aqui nos ajudou o Senhor. Logo mais às 19 horas, na praça de eventos, grande culto comemorativo aos 90 anos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não fique de fora, participe. Estará pregando a palavra de Deus pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente das Assembleias de Deus no estado de Alagoas. Não fique de fora, participe, traga sua família. Cristo vive. Venha ouvir a sua palavra e sentir o seu poder. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Está passando pelas ruas de nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, comemorando 90 anos de fundação em São Miguel dos Campos. Fora no ano de 1933, o evangelista José Antônio de Almeida chegou à nossa cidade. Na época evangelizou a irmã Olívia e a irmã Augusto Sertão. Ambos se converteram, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. De lá para cá, a nossa igreja cresceu de uma maneira extraordinária e hoje temos quase 7 mil membros, aproximadamente mais de 5% da população miguelense de São Miguel dos Campos. Podemos afirmar com todas as letras que até aqui nos ajudou o Senhor. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. E logo mais às 19 horas, na praça de eventos, grande culto comemorativo aos 90 anos da Assembleia de Deus. Estará presente pregando a palavra de Deus pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente das Assembleias de Deus do estado de Alagoas. Não fique de fora, participe. Cristo vive. Venha ouvir a sua palavra e sentir o seu poder. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Passar pro lado lá, ah não, o carrinho vem por esse lado aqui, né? Não, é do lado lá. Aqui fica bonito assim, andando rápido. Ele parado por ele passar, né? Nossa cidade, esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Foram no ano de 1933, o evangelista Antônio de Almeida, José Antônio de Almeida, veio a São Miguel dos Campos, enviado pela Igreja de Maceió, e na ocasião evangelizou a irmã Olívia e seu esposo Augusto Sertão, marceneiro conhecido da época. Ambos se converteram e aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. De lá para cá, a nossa igreja cresceu de uma maneira extraordinária e hoje temos quase 7 mil membros, quase mais de 5% da população miguelense. E podemos afirmar com todas as letras que até aqui nos ajudou o Senhor. Logo mais, às 19 horas, na praça de eventos, grande culto comemorativo aos 90 anos da Assembleia de Deus. Estará pregando a palavra de Deus pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente das Assembleias de Deus no estado das Alagoas. Não fique de fora, participe. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Cristo vive. Venha ouvir a sua palavra e sentir o seu poder. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando
passando pelas ruas de nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Foi no ano de 1933, o evangelista José Antônio de Almeida, enviado pela Igreja de Maceió, veio a São Miguel dos Campos, ao capitão, evangelizou a irmã Olívia e seu esposo Augusto Sertão. Ambos se converteram, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E lá para cá, a nossa igreja cresceu de uma maneira extraordinária. Podemos afirmar com todas as letras que até aqui nos ajudou o Senhor. Logo mais, às 19 horas, na Praça de Eventos, grande culto comemorativo aos 90 anos, a Assembleia de Deus estará pregando a palavra de Deus. Pastor José Orisvaldo Nunes Lima, presidente das Assembleias de Deus do Estado de Alagoas. Não fique de fora, participe, traga a sua família. Cristo vive, vem ouvir a sua palavra e sentir o seu poder. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em nossa cidade. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quem faz parte dos 90 anos da Assembleia de Deus, dá um glória aí atrás, igreja! Está passando pelas ruas de nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Foi no ano de 1933, o evangelista José Antônio de Almeida veio de Maceió para evangelizar São Miguel dos Campos. Na época evangelizou a irmã Olívia e seu esposo Augusto Sertão. Ambos se converteram, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E lá para cá a nossa igreja cresceu de uma maneira extraordinária e hoje temos 4 membros que representa 5% da população miguelense. E podemos afirmar com todas as letras, aleluia, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E logo mais às 19 horas, na Praça de Eventos, grande culto comemorativo aos 90 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estará pregando a palavra de Deus, pastor José Orisvaldo Nunes de Lima. Não fique de fora, participe, traga a sua família. Cristo vive, venha ouvir a sua palavra e sentir o seu poder. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Está passando pelas ruas de nossa cidade esse grande desfile da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em comemoração aos 90 anos de fundação em São Miguel dos Campos. Foi no ano de 1933 que veio a São Miguel dos Campos, enviado pela Igreja de Maceió, o evangelista José Antônio de Almeida. E ele evangelizou a irmã Olívia e seu esposo Augusto Sertão. Ambos se converteram, tornando-se grandes ganhadores de almas. E lá para cá a nossa igreja cresceu de uma maneira extraordinária. E hoje temos quase 7 mil membros, o que representa mais de 5% da população miguelense. E podemos afirmar com todas as letras que até aqui o Senhor nos ajudou. Logo mais às 19 horas, na Praça de Eventos, grande culto comemorativo aos 90 anos da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Estará pregando a palavra de Deus pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente das Assembleias de Deus do Estado de Alagoas. Não fique de fora, participe, traga a sua família. Cristo vive, venha ouvir a sua palavra e sentir o seu poder. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nesse momento, passando o grande pavilhão, estandartes com o nome da Assembleia de Deus, com esse departamento de senhores aí, ó, tudo empalitosado. Em seguida nós temos um tais com foto do templo da Assembleia de Deus. Já está gravando. Depois desse as bandeiras oficiais, bandeiras de São Miguel dos Campos, em São Miguel dos Campos, no estado de Alagoas.
Glória a Deus, graças a Deus. Depois desse batalhão, o pelotão com as bandeiras oficiais, bandeira do Brasil, bandeira de Alagoas, bandeira de São Miguel dos Campos e a bandeira da Assembleia de Deus do Estado de Alagoas, nós temos em seguida o grande batalhão de obreiros com as bandeiras dos 27 estados das federações do nosso país. Os irmãos que forem passando, por gentileza, subam na praça, na calçada, na praça, para assistir a apresentação que vai ser feita aqui nesse lugar. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em São Miguel dos Campos. Depois o grande pelotão com as bandeiras das 27 federações, dos 27 estados. Nós vemos agora um outro batalhão, o batalhão da banda Shalom. A banda Shalom de São Miguel dos Campos, coordenada pelo maestro Djaltoni. Banda Shalom, uma banda abençoada. Nós temos agora a faixa em homenagem aos pastores que presidiram a nossa igreja em São Miguel dos Campos. Pastores esses que fazem parte da nossa história. Atualmente temos o nosso querido pastor Jairo Teixeira Rodrigues, que preside a cidade de São Miguel dos Campos. Nós já tivemos outros pastores, pastor Benedito Alves e Cássio, pastor Oswaldo Nunes e Lima, José Orisvaldo, atual presidente das Assembleias de Deus, pastor Luiz Pereira, pastor Cláudio Tenório, pastor João Alves Pereira, pastor Alves e Moura, pastor José Ferreira, pastor Alves e Faria, Albério Alves e Faria. São 13 pastores que fazem parte da história que presidiram a Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Uma singela homenagem a cada um deles que contribuíram e presidiram a igreja aqui em São Miguel dos Campos. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós temos agora o carro alegórico em homenagem a Otton e a Tina Nelson, sua esposa. Glória a Deus. Muito bem. Ontem a Dina Nelson, com a foto, com a imagem, com essa escultura do primeiro templo da Assembleia de Deus em Alagoas. Otto, que foi um dos fundadores da igreja no estado, juntamente com a sua esposa, Otto e a Dina Nelson, missionários. Temos agora o grande pelotão dos senhores, pelotão dos senhores, glória a Deus, obreiros do campo eclesiástico, e também o nosso pastor Jairo Teixeira Rodrigues e sua esposa Miriam Brandão, pastores do campo de São Miguel dos Campos, que presidem a nossa igreja. Os pastores do estado de Alagoas, desse grande pelotão, graças ao bom Deus. Logo em seguida nós temos também uma grande faixa, a faixa dos obreiros e os dirigentes de congregação aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas. São 90 anos de fundação em nossa cidade, 90 anos a Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Nós temos essa faixa maravilhosa, obreiros da seara do Senhor. Apresente aqui a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Aí os atuais dirigentes de congregação, obreiros que fazem a obra, que são cooperadores de Cristo e cooperadores do pastor Jairo Teixeira. Em seguida temos o grande pelotão das senhoras, as senhoras que são a maioria da membresia da igreja, irmãs, mães e obreiros, mães e jovens obreiros, mães de pastores, mulheres do ciclo de oração, intercessoras,
São elas que fazem parte desde o início da igreja, como a maioria daqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Esse grande pelotão de senhoras com a seguinte faixa: União Feminina da Assembleia de Deus, com o tema: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. E logo em seguida esse grande pelotão maravilhoso das senhoras da Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, Alagoas. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em nossa cidade. Quem faz parte dessa história, dá um glória. Quem faz parte dessa história, dá um glória. Meu irmão, tem mais de 1.500 senhoras aí, viu? Glória a Jesus. Mesmo tempo ameaçador, mas Jesus segurou a chuva para nós. Glória a Jesus! Depois desse grande batalhão das senhoras, vem um outro grande batalhão das crianças. Glória a Deus! Se as irmãs puderem passar dando glória a Deus, Jesus vai se agradar disso. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Depois do grande batalhão das crianças, ou melhor, das senhoras. Depois do grande batalhão das senhoras, vem outro grande batalhão, batalhão agora das crianças. Glória a Deus. Mais de 1.500 mulheres. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Depois do grande batalhão das senhoras, temos o batalhão das crianças. E pela bondade de Deus também estão desfilando nesse grande desfile. O desfile de 90 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em nossa cidade. Quem faz parte dessa história, dá um glória a Deus. E agora vem os nossos pequeninos, as nossas crianças. Glória a Deus. Os irmãos que forem passando, por gentileza, subam aqui para a praça, para não aglomerar e liberar o espaço para as apresentações. Glória a Deus. E agora temos o grande batalhão das crianças com um carro alegórico. Jesus, o amigo que me levará ao céu. Glória a Deus. Disse Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E quem não se tornar como uma dessas crianças, em modo algum, herdará o reino dos céus. Cadê o glória a Deus às crianças? Cadê o glória a Deus às crianças? Igreja Evangélica Assembleia de Deus, comemorando 90 anos de fundação em nossa cidade. Com vários cartazes: geração que segue a Jesus, conectados no céu, crianças com Cristo, meu amigo Jesus, salvação. As crianças de todo o campo de São Miguel dos Campos. Glória a Deus. Crianças conectadas com Jesus. Que coisa mais linda. Olha o cartaz, a faixa: Jesus, meu melhor amigo. Uma grande multidão de crianças, mais de 1.500 crianças participando desse grande desfile. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em São Miguel dos Campos. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que coisa linda, as crianças. Jesus, esse nome tem poder.
Outra faixa, a igreja como influenciadora dessa geração, conectados com Deus. E agora, meus irmãos, um grande batalhão de jovens aqui de São Miguel dos Campos. Eu vos escrevi, jovens. Eu vos escrevi, jovens, porque a palavra de Deus está em vós, e já venceste os malignos, já venceste o maligno. Jovens libertos, jovens salvos, transformados. Um grande trabalho social que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus faz, tirando jovens da prostituição, das drogas, da vida, uma vida devassa, e tornando eles jovens servidores do Senhor, ganhadores de almas, estudantes universitários, futuramente obreiros da casa e da seara do Senhor, obreiras, dirigentes do ciclo de oração, jovens que louvarão o nome do Senhor e serão pregadores da palavra. Se esses jovens tiver glória no coração, dê um glória a Deus aqui agora, dê um glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos em fundação em nossa cidade. E agora esse grande batalhão de senhores, num carro do Edmundo aqui na frente, o carro de som, diácono Edmundo. Dá um glória a Deus, Edmundo. Nós temos aí esse grande batalhão dos senhores com a faixa dos senhores. União dos senhores, Assembleia de Deus. O Senhor é contigo, varão valoroso. Josué capítulo 6, Juízes capítulo 6, versículo 12. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, 90 anos de fundação em nossa cidade. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Cadê o glória a Deus dos senhores? Cadê o glória a Deus dos senhores? A glória a Deus, igreja! Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em nossa cidade. E daqui a pouco teremos a apresentação dos carros alegóricos. Nós temos o primeiro carro alegórico, que vai retratar o início da história da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Deus ouvida pelos discípulos que se tornaram apóstolos foi: semieis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. O chamado do nosso Senhor ainda hoje ecoa e arde no coração de todos os homens. Por esse chamado, muitos padeceram, foram presos, maltratados, oprimidos. Porém, através dos séculos, através da história, os homens e mulheres de Deus não resistiram ao chamado divino, atravessaram os mares, adentraram em países desconhecidos, chegaram ao Brasil, e onde o evangelho do reino foi pregado, muitos milagres aconteceram, e há 90 anos esse tão maravilhoso evangelho chegou até São Miguel dos Campos, trazendo salvação. Alcançou a primeira família, gerando os primeiros crentes neste lugar, apesar de todas as dificuldades e às vezes até com a luz do candeeiro fraca, esta luz brilhou na escuridão. E o que veremos agora é uma demonstração de como esse evangelho chegou à nossa cidade. No ano de 1933, quando um senhor alvo, olhos claros, relativamente jovem, usando uma pasta de couro, veio residir em São Miguel dos Campos. Senhor, sê comigo aqui nessa cidade. O Senhor me trouxe até aqui, então me guie, para que eu tenha sabedoria e discernimento para proclamar a sua palavra. Então me guie nessa missão. Todas as tardes, esse evangelista passeava pelas ruas de nossa cidade, especialmente na rua Senador Máximo, onde encontrava um rapaz chamado Augusto em sua marcenaria, que já impulsionado por Deus,
sempre o cumprimentava gentilmente. Após alguns encontros, a curiosidade de ambos foi sendo despertada. Ô moço. Oi, boa tarde. Boa tarde. Me diz uma coisa, cara. Tu passa por aqui todo dia e me cumprimenta. Tu não é dessas bandas não, né? Não, eu não sou. O meu nome é José Antônio de Almeida. Pela graça de Deus, eu sou evangelista, enviado pela Assembleia de Deus em Maceió, para essa cidade. Fui enviado para anunciar o Evangelho de Cristo e proclamar que Ele é o único e suficiente Salvador e dizer que é por meio dele que conseguimos a salvação. Agora pronto, viu? Rapaz, tu não vem na minha casa falar um negócio desse não, porque eu já sou batizado na igreja desde pequeno. Bora, vá, assuma da minha frente. Ah, tá certo então. Que a paz seja convosco. Mesmo com esta resposta, José Antônio não desistiu. Em seus encontros com Augusto, lhe pregava sobre o plano da salvação e, para a honra e glória de Deus, com muito jejum e oração, Augusto Sertão aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porém, a história só está começando. Augusto era casado com Olívia e sua esposa pertencia a uma religião e não suportava os protestantes. E aí começa os primeiros confrontos da vida do casal. Em uma tarde, Augusto José Antônio estava conversando sobre a obra de Deus naquela cidade. E Olívia não se agradou ao ver a aproximação de seu esposo com aquele evangelista. Augusto, já falei que eu não quero esse homem em nossa casa. Caso você mande ele se sentar, tenha certeza, ele se levantará por bem ou por mal, pois já falei que eu não quero nenhum tipo de herege sentado na minha cadeira. Dona Olívia, não estou falando heresias. Tudo que eu venho falando esses dias é testificando sobre Jesus. Aqui, nessa escritura, são escrituras que trazem conselhos de profetas, relatos inspirados da interação de Deus com a humanidade e revelações de Deus aos seus profetas. Essas escrituras nos consolam e nos ensinam enquanto estamos aqui na terra. Mostra-nos o caminho de volta ao nosso lar celestial. Aconselho-te a ler essa Bíblia e com certeza irás descobrir a verdade sobre o Evangelho. Olívia, porém, não quis conversa. E a partir de então, as perseguições começaram a aparecer. E o evangelista precisou ir embora, ficando em São Miguel por apenas 6 meses, pois, por ordem de religiosos da época, os comerciantes da cidade foram proibidos de lhes vender água e até alimentos. São Augusto, vim falar com o Senhor, pois eu preciso ir embora. Como o Senhor sabe, as perseguições têm sido muitas. Já não posso comprar alimentos, nem sequer água. Foi proibido os comerciantes em me vender. Estou conversando com o Senhor para que continue a obra. A semente do Evangelho não se pode perecer. Tende de bom ânimo, porque maior é aquele que contigo está. Essa cidade é de Deus e muitos são os planos do Senhor para com ela. Com a saída do evangelista, parecia que a obra iria acabar, pois só restara ali Augusto, mas esqueceram que a obra é de Deus. E aquilo que ele começa, ele se responsabiliza. Olívia, crendo que seu esposo iria voltar à religião antiga, muito alegrou-se, mas ao perceber que cada vez mais Augusto se aprofundava na leitura da Bíblia, e cada vez que alguém ia à sua marcenaria, ele ali pregava o evangelho que outrora havia recebido, daí por diante começou então um pequeno desconforto no relacionamento do casal. Mas Deus, como nunca para de trabalhar, mandou várias encomendas na arte da marcenaria, e foi necessário Augusto convidar um ajudante, cujo nome saberemos no céu. Boa tarde, senhora. É aqui a marcenaria do senhor Augusto. Estou procurando porque ele me chamou para ajudar em sua marcenaria.
sim. Mas o que é isso que está em suas mãos? É uma Bíblia, a palavra de Deus. Quer ler? Posso te emprestar. Êxodo 20. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não, eu não quero mais ler este livro. Não acredito em nada que está escrito aqui. Tome e entre. Como assim? A senhora não acredita? Pois bem, só peço ao Senhor para que se revele o mesmo em toda a verdade. E os dias foram se passando. Já era 2 de maio de 1937. O casal passou por várias situações. Olívia, ao ver como seu esposo estava feliz, como a marcenaria prosperava, vendo a situação que o casal estava, começou a ter confusões em sua mente. Começou a questionar e pegou uma Bíblia que outrora o seu líder religioso lhe tinha dado, a Bíblia romana. E coincidentemente, abriu a Bíblia de sua religião no mesmo versículo que havia aberto no livro dos protestantes, Êxodo 20. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. E ali Olívia tem a certeza de tudo. Assim a palavra de Deus começou a operar na vida do casal. Augusto! Olívia? O que aconteceu? Me desculpe, todo esse tempo você esteve certo. Hoje estou aceitando a Jesus. E a partir de hoje, a Bíblia será um astro luminoso em nossa casa. E através dela, iremos iluminar toda a cidade de São Miguel dos Campos e suas cidades vizinhas. Glória a Deus, Olívia. Eu sempre soube que esse dia ia chegar. Agora vamos evangelizar nossa cidade. A partir de então, esta família se reunia todas as noites. Liam a Bíblia juntos. Desde então, muitos acontecimentos ocorreram na vida deste casal, como o milagre da sua filha Mariná e a ex-comunhão do casal. Augusto e Olívia Sertão passa a enfrentar várias dificuldades e perseguições. Ninguém daquela época queria lhe vender nada, mas eles não desistiram. Perseveraram na fé até o fim. Olívia começou a pregar e a evangelizar nas cidades vizinhas. E assim que surgiram os primeiros crentes em São Miguel dos Campos, um trabalho árduo, mas Deus nunca os desamparou. Após tantos acontecimentos, irmãos precisaram ir embora por causa das perseguições e até ameaças de mortes, mas ali ficou a semente de Cristo, e Olívia jamais desistiu do seu chamado. Por aqui já passaram alguns crentes que precisaram ir embora por perseguições, ameaças, mas nós dois não vamos embora. Nós ficaremos e não vamos nos calar. Enquanto tivermos fôlego de vida, iremos adorar a Deus e pregar a todos que não existe outro Deus além dele. Iremos pregar o plano da salvação, e aquele que começou a boa obra é fiel para continuar. Vamos nós 6 cantarmos o hino que aprendemos com o Senhor Manuel. Longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Uma salva de palmas, irmãos, para a apresentação. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 90 anos de fundação em nossa cidade.
Coisa linda. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé. E agora me alegre em sua luz. Meus irmãos, por gentileza, a atenção de todos para o segundo carro alegórico, ali da igreja do Hélio Jatobá 2, e também vai fazer outra apresentação. A congregação de 6 crentes passou um ano congregando sem pastor e sem estar filiada a denominação alguma. Só sabiam cantar de forma atroada o hino 15 da harpa cristã. Foi na cruz, foi na cruz. Em meados de 1938, a Assembleia de Deus em Maceió, dirigida pelo então pastor José Firmino de Lima, soube do que estava ocorrendo em São Miguel. Formou uma comissão de obreiros e veio a São Miguel para averiguar os fatos. Os crentes o reconheceram como seu pastor e ele celebrou o primeiro culto da Assembleia de Deus. No outro dia, foi feita uma placa com o nome da igreja e fixada na porta do casal. Desde a organização da igreja pelo pastor Firmino em 1938, o ministério em Maceió, todo final de semana, enviava 2 obreiros para dar assistência à nova igreja, os quais sempre foram hóspedes de Augusto e Olívia. Em 1951, após um período de 13 anos, finalmente, um pastor de forma fixa tomou posse do pastoreio na cidade. Seu nome, José Ferreira. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é José Ferreira. Eu fui designado para pastorear o trabalho do Senhor nessa cidade. Quando aqui cheguei, a congregação ela se reunia na casa de Augusto e Olívia Sertão. O espaço estava pequeno. Era necessário termos um lugar para a realização dos nossos cultos e para a melhor acomodação para com os irmãos. Com a ajuda de Deus e a coragem dos irmãos, alugamos um imóvel na Rua do Comércio, vizinha à antiga padaria Lopes. O trabalho de Deus prosperou e ao lado dos irmãos saímos por vilas, por sítios, fazendas e povoados, levando o Evangelho de Cristo. Após a saída do pastor José Ferreira, pastorearam esta cidade os pastores José Vitor e Anísio Feitosa, que muito fizeram em prol da evangelização desta cidade. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom estar convosco. Sou o pastor João Malves. Cheguei por aqui em 1953. O templo da Rua do Comércio já não comportava mais os irmãos. Precisamos sair de lá. E por algum tempo congregamos na Rua do Lavapé, hoje conhecida como Vera Cruz. O trabalho não era fácil. Muitas foram as lutas. Mas Deus sempre esteve conosco. Em 1956, conquistamos uma abençoada vitória. Adquirimos um grande terreno e depois de muita oração, Deus moveu as águas e com o auxílio e doações do irmão Amabílio Quintela, do então prefeito Armando Soares, dos senhores Humberto Alves e Dinei Torres, construímos nosso primeiro templo próprio e em 7 de setembro de 1961 inauguramos nossa bela igreja. Grande foi o mover de Deus. Em 1962, assumiu o trabalho o pastor Elias Calazans, que deu um grande impulso à evangelização. O mesmo ficou em nossa cidade por 6 anos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é José Alves de Moraes. Vim a São Miguel dos Campos para substituir o pastor Elias Calazans. Dei início às grandes festas e celebrações de nossa igreja. Deus nos abençoou de tal forma que recebi o título de cidadão honorário dessa cidade, uma coisa difícil para um cristão. Foi na minha gestão que começamos a evangelizar e anunciar o Evangelho de Cristo através desse lindo desfile que vemos hoje. O Evangelho cresceu
tão maravilhosamente que chegou às cidades e povoados vizinhos, chegando até mesmo até Otônio Vilela. Quando penso nesse povo lindo e neste belíssimo templo concluído, me lembro do apóstolo Paulo, quando mesmo disse: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O saudoso pastor José Alves teve sua vida e de sua esposa ceifadas num trágico acidente em janeiro de 1983, quando viajava a Vitória no Espírito Santo para a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Em seu lugar, assumiu o pastoreio desta cidade o pastor Albério Alves. A paz do Senhor, meus irmãos. Como foi linda a sua trajetória, pastor José Alves. Em 1983, vim dar continuidade à obra que o Senhor deixou. Conclui este lindo templo que até os dias atuais recebe centenas de irmãos para cultuarem a Deus com louvor e adoração. Na época era o maior do interior do estado, uma obra em que Deus se fez presente em cada detalhe. Construí a casa pastoral e um edifício de educação religiosa, mas o maior e bem mais sucedido trabalho foram as almas que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Fiquei nessa cidade até 1990 e grande mover o Senhor fez neste lugar. Muitos homens de Deus por aqui passaram e contribuíram para que a história a reerguer a obra do Senhor em São Miguel dos Campos. Querido Deus e eterno Pai, a quem servimos, a tua palavra diz que a porta que tu abres, ninguém pode fechar. E ainda diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. É nesta promessa que eu creio. Sou ferramenta tua, Senhor. Estou aqui para fazer a tua vontade. Peço-te direção, amado Pai, para que eu possa honrar o teu santo nome. Salva almas neste lugar. Restitui o que se perdeu. Levanta homens e mulheres para que a tua obra cresça. Eu sou teu, Senhor, e a minha família também é. Eu te louvo, e a ti eu rendo todo o meu louvor e a minha adoração. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade. A paz do Senhor, meu pastor. Tudo bem com o senhor? Paz do Senhor, meu irmão. Eu sou o Dr. José Campos e, junto com o meu digníssimo amigo, Dr. Aloysio Salvino, gostaríamos de lhe dizer que pode contar conosco para o que for necessário. É bem verdade, eu sei, que temos passado por muitas aflições e dificuldades, porém, pode ter certeza de uma coisa: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Saiba que estaremos ao seu lado, dispostos a carregar a cruz, confiando e tendo plena certeza que o nome de Deus será glorificado. Muito obrigado, meu irmão, pelo apoio. Sabemos, que o caminho tem sido espinhoso e grandes dificuldades têm se levantado. Mas a igreja do Senhor, em tudo ela é vitoriosa. E sabemos ainda que a porta que Deus abre, ela não pode ser fechada por mãos humanas. Então vamos nos lançar ao arado e fazer a obra do Senhor da forma como Ele merece. Que Deus em Cristo Jesus o recompense pelo maravilhoso trabalho que será feito na nossa cidade. Naqueles dias foram de grande avalia o auxílio jurídico dos advogados, Dr. José Campos e Dr. Aloysio Salvino, diante dos problemas que surgiram aos montes, mas em tudo Deus concedia vitória e a igreja saiu vitoriosa. A paz do Senhor, pastor. Senhor, meu irmão. Eu sou o presbítero Amaro Salu, e desde que o Senhor chegou aqui junto com a sua família, eu tenho orado incessantemente. Meus joelhos estão carecas de tanto orar. Eu creio que Deus irá fazer grandes coisas através do Senhor. Não tenha medo, pois o nosso Deus ele é fiel. Meu irmão, sem sombra de dúvida, sabemos do poder que há na oração dos santos. Ela é o pilar na nossa igreja. E eu em oração tenho buscado a Deus para que Ele envie homens e mulheres que temam ao Senhor e cultivem a oração constante em sua vida. Pois na palavra de Deus, em Filipenses capítulo 4, versículo 6 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E por isso, sabemos que o Senhor tem grandes coisas ainda a fazer neste lugar. A paz do Senhor, pastor. Eu sou a irmã Denissa
e junto com meu esposo, estamos dispostos a ajudar no que for necessário. Grande será a colheita que Deus nos dará neste lugar. Pelos olhos da fé, vejo um lindo departamento infantil surgir. Conte com nossas orações e apoio. Minha irmã e meu irmão, é muito menino, né? Juntando com os meus, já está pronto o departamento. Mas sabemos como é importante, né? Que a obra do Senhor seja realizada por pessoas comprometidas. Pois como está escrito na palavra de Deus, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Grupos infantis e todos os departamentos da igreja são bênçãos do Senhor. Sejam bem-vindos na caminhada e saibam que apesar de todas as dificuldades, o Senhor não é injusto para se esquecer da obra que com amor fizeram por Ele. Deus em Cristo Jesus os abençoe. Deus ouviu as orações. Num período de 14 meses, o Senhor concedeu a graça de 389 novos convertidos serem batizados em águas, e centenas receberam a promessa do Espírito Santo, falando em outras línguas. No ano de 2000, no período do Carnaval, Jesus batizou 206 irmãos no Espírito Santo. Crentes que com décadas de fé cristã, que ainda não eram, foram batizados com fogo naquela ocasião. Departamentos de louvor foram fundados, entre eles a querida Banda Shalom, sonho do saudoso pastor Benedito Nicásio, fundada e gerida por sua filha, doutora Edivanilda Nicásio, mais conhecida carinhosamente como Irmã Vaninha. Congregações foram construídas e novos obreiros separados ao ministério. Após um período de 17 anos neste campo eclesiástico, Deus havia preparado uma nova missão. O estado de Alagoas precisava da contribuição do reverendo pastor José Orisvaldo Nunes de Lima. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É chegado o momento de partir, mas meu coração e orações permanecem nesta cidade. Muitas foram as lutas, mas como está escrito na palavra de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Não poderia jamais imaginar tudo o que Deus fez neste lugar. Hoje é dia de despedida, mas não é um dia de choro, é um dia de muita alegria. A paz do Senhor, pastor Jairo. Pastor Jairo, em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 6 e também no verso 9 está escrito: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E também está escrito, porque nós somos cooperadores de Deus. Então, pastor Jairo, receba essa igreja, muito amada por mim, que muito cuidou de mim, mas agora está com o Senhor. O Senhor está empossado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. A paz do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra com vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus havia me prometido essa cidade, e aqui estou pela graça de Deus para cooperar com vocês, meus irmãos. Vamos continuar a escrever a história desta igreja, e que o nosso Senhor Jesus Cristo seja nosso mestre e condutor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em 2016, num lindo culto de adoração a Deus, assume o campo de São Miguel o pastor Jairo Teixeira Rodrigues e sua digníssima esposa, irmã Miriam Brandão, em seu pouco tempo à frente desta igreja. Inúmeras vidas têm sido salvas e sonhos antigos foram realizados. Centenas de irmãos têm descido as águas no tanque batismal, na congregação da igreja da Avenida Vera Cruz, antigo sonho desta igreja, que foi construído e inaugurado em 2019.
Nosso desfile se tornou patrimônio cultural de nossa cidade e o nome do Senhor continua sendo louvado e glorificado. A igreja tem realizado ainda um maravilhoso trabalho social, atendendo centenas de famílias, com ajuda mensal, construções, reformas de igreja têm acontecido a todo vapor, melhorando o ambiente para os irmãos e irmãs congregarem. Várias cruzadas evangelísticas acontecem em todos os lugares da nossa cidade, onde muitos ouvem a palavra e aceitam a Cristo. Desfiles, congressos e tudo que a obra necessita para continuar crescendo, Deus tem feito grandes coisas por nós. 90 anos da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Eu vi, faço parte e continuo escrevendo essa história. Quem diz amém para Jesus nesta tarde? Glória a Jesus. Meus irmãos, a partir desse momento, toda a direção com o nosso pastor Jairo Teixeira Rodrigues, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Que tarde tão linda, tão maravilhosa. E parabéns os jovens, e parabéns às irmãs, os irmãos, os obreiros, aqueles que com tanto carinho, com tanto amor prepararam este desfile, rememorando a história da nossa igreja. Nos emociona, nossos olhos lagrimejam, mas a Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja todo o louvor. As portas do inferno não poderão prevalecer contra esta igreja. Quem dá glória ao nome de Jesus? Nós vamos cantar o hino oficial da nossa festa dos 90 anos, enquanto os pastores vão se aproximar aqui para trazer uma saudação para nós, em nome de Jesus. Pastor Cícero Marinho, pastor, pertence à mesa diretora, é pastor do campo eclesiástico em Matriz do Camaragibe, com a sua digna esposa. Uma caravana de irmãos estão entre nós. Vamos aplaudir com uma salva de palmas este servo do Senhor. Também está entre nós pastor Napoleão de Castro, da cidade do campo de Anadia. Vários pastores de Maceió, pastor Edmilson, pastor João Joaquim, pastor Félix, glória a Deus, pastor Jailson de Cabo do Pasto, pastor Jailson Teixeira, sua esposa, que Deus abençoe, pastor Givaldo, pastor da Assembleia de Deus do campo de Sertãozinho. Queria que vocês viessem aqui ficar comigo rapidinho, a gente vai ter uma palavra de vocês para registrar nesta filmagem. É um prazer registrar. Pastor José Carlos é também filho desta igreja, pastoreia o campo eclesiástico de Brasil Novo, está entre nós. Para cá, pastor José Carlos, eu queria convidar todos os pastores que estão aqui para que nós possamos agradecer a Deus. Pastor Everaldo, que é pastor do campo eclesiástico em Novo Lino, também um filho desta igreja. Vamos aplaudir esse servo de Deus com uma salva de palmas. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aqui estão nossos pastores, evangelistas, presbíteros, a igreja do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar o hino dos 90 anos. Glória a Deus, glória a Deus. Inflamado pelo fogo do Espírito, em São Miguel chegou um servo de Deus, o evangelista José Antônio de Almeida. Era o início de uma grande obra de Deus, sob a direção divina, com a palavra genuína. Começou na casa de Augusto Sertão, sob muita indiferença e tanta perseguição. A semente foi lançada em boa terra, com trabalho, persistência e muita oração. E o resultado, eis o grande batalha.
Assembleia de Deus. Em São Miguel tem Assembleia de Deus. Nessa igreja tem palavra, tem doutrina, tem obreiros que ensinam o caminho para o céu. Assembleia de Deus, 90 anos da Assembleia de Deus, influenciando com fogo pentecostal. Ela é referencial, é a Assembleia de Deus. São 90 anos de história e vitórias. Assembleia de Deus em São Miguel comemora. São 90 anos de história e vitórias. Assembleia de Deus, e eu faço parte dessa história. Quem faz parte dessa história, abra a boca e dê um glória para Jesus. Que maravilha. Nós queremos ouvir uma palavra de saudação pelo pastor Cícero Marinho. Ele é membro da mesa e ele representa muito bem aqui a nossa mesa diretora na tarde de hoje. Logo mais à noite, nosso pastor presidente estará presente, mas já queremos ouvir pastor Cícero Marinho, pastor do campo eclesiástico de Matrilho Camaragibe, nos trazer uma palavra. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, se constitui um prazer nessa tarde estar aqui em via pública, fazendo parte desse grande desfile. Depois estivemos presenciando todo esse trabalho feito aqui neste lugar. E aproveitando, parabenizar o pastor Jário Teixeira, sua esposa, pela organização do desfile, muito bem organizado, bonito, tudo para a glória de Deus. E eu, desde já, agradecido a Deus por estar aqui participando da história com o Senhor. Diga amém. Aqui participando dessa história com o pastor Jário. Meus queridos irmãos, eu quero ler um texto bem conhecido de toda a igreja, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, o capítulo 15, até terminar. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é um texto bem conhecido e aqui se vê o cumprimento desta palavra. Quando o Senhor, logo após a sua ressurreição, designou os discípulos que saíssem pregando o Evangelho, pregando por todo mundo, pregando por toda criatura. Deu-lhe poder para pregar, autoridade, conforme a palavra. Ele disse que aquele que crê e for batizado será salvo. E ainda mostrou que os sinais seguiriam aqueles que crerem. E Deus confirmou a sua obra e cresceu o trabalho por toda Jerusalém, por Samaria, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Chegou na nossa cidade, chegou em Maceió,
e chegou também em Miguel dos Campos. E aqui está o resultado da autoridade desta palavra. Aqui está o resultado do que o Senhor determinou para que os discípulos saíssem anunciando. Sim, Senhor. E chegou aqui e vai continuar. Enquanto a igreja tiver aqui na terra, ela seguirá com essa missão, evangelizando, falando da salvação, curando os enfermos, repreendendo os demônios e ensinando e batizando conforme está escrito aqui na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, abençoe o pastor Jário aqui nesta cidade, continue abençoando. E quero dizer à cidade e a todos os irmãos que coisas maiores ainda virão. Quantos podem dar glória a Jesus? Evangelho de Jesus Cristo, ele não pode retroceder, é sempre avançando, 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 avançando. Veja os obreiros que por aqui passaram, fizeram a sua parte, fizeram a sua parte, o trabalho foi prosperando, foi entrando um obreiro, trabalhando, saindo e chegando outro, até o atual, e a cada dia que passa, Deus enobrece a sua obra. Vocês podem glorificar a Jesus a cada dia que passa. Não sei se somos, não tenho certeza, eu tenho assim um pressentimento que seremos a última geração da igreja aqui na terra. O pressentimento não posso afirmar, porque a Bíblia não nos dá esse direito. O dia e a hora ninguém sabe. Agora, de acordo com o que estamos vendo que o Senhor Jesus está voltando, está chegando o tempo de que a igreja parará a sua tarefa aqui e continuará no céu com o Senhor. Louvado seja Deus. Mas enquanto ele não voltar, vamos seguir pregando. Enquanto ele não voltar, vamos seguir anunciando. Enquanto ele não voltar, vamos continuar pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, muito grato, pastor Cícero. Vamos ouvir uma saudação rápida pelos filhos da cidade. Temos aqui vários pregos que foram gerados aqui neste campo, e eu creio que eles querem dar a sua saudação. Vamos começar com o pastor José Carlos, pastor do Brasil Novo. Meus amados, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por este momento e poder estarmos juntos para lembrarmos sempre desse dia. Eu estava ali lembrando-me, eu venho acompanhando esse trabalho desde do saudoso pastor José Alves de Farias de Moraes, melhor, eu fui meu pastor nesta cidade há bastante tempo, e hoje queremos parabenizar o pastor Jário, sua esposa, a irmã Miriam e todo o povo de Deus desta cidade por manter esse trabalho de pé. Que Deus continue vos abençoando em o nome do Senhor Jesus. Em 1996 saí desta cidade para pastorear no sertão, e até hoje Deus tem nos ajudado. Queremos deixar apenas para a meditação de todos Jó 42, versículo 1 e 2, quando Jó dissera: pense eu que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus pensamentos pode ser. Então os pensamentos de Deus nesta cidade para a obra do Senhor não serão impedidos. Lembra-me, faz lembrar quando eu estava no sertão, pastor José Osvaldo Nunes tomou posse nessa cidade, e aí quando o pastor Aldo, que já está no Paraíso também, me visitou e disse: o pastor presidente pediu para o senhor ir lá e levar o departamento. Eu vi o departamento aí trazendo, num dia que tinha uma minoria de pessoas. Eu lembro até da palavra que li e deu uma rápida palavra falando sobre a tempestade, e a tempestade passou. Dá para dizer amém? E hoje a vitória em Deus. Amém, graças a Deus. Pastor Everaldo, pastor do campo de Novo Lino. Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor.
Para mim, queridos, é uma grande satisfação poder estar aqui nessa tarde com os amados irmãos, recordando o passado não muito distante, mas quero dizer aos amados irmãos que naquele tempo muitos de vocês que estão aqui não estavam. Há 30 anos atrás estávamos aqui nesta cidade cooperando ao lado dos nossos pastores que passaram por aqui, desde o pastor José Alves até o pastor Isvaldo. Então todos os pastores foram os meus pastores aqui nessa cidade, e há 30 anos atrás estávamos na coordenadoria da igreja, fazendo parte da coordenação desse desfile. Para mim é uma grande satisfação e uma grande honra poder participar, pastor Jairo, desse grande momento, quando naquelas ocasiões que foi o último ano que nós organizamos aqui o desfile nessa cidade. Aqui juntamente tem muitos que estão aqui, que trabalham conosco aqui. Está ali o Airon, está ali Luiz Bibiano, tem muitos aqui que eu poderia até citar os nomes, mas não vou citar por uma questão ética. Mas quero dizer aos queridos irmãos que desde aquele tempo Deus continuou dando um crescimento a todos que passaram por aqui. Eles têm uma história. Muitos não conhecem a história do passado, mas hoje foi revelado aqui como começou o trabalho aqui nesta cidade, e nós fomos participantes da trajetória da igreja até o ano de 1994 aproximadamente, quando nós saímos daqui para dirigir a igreja ali em Luziápolis. Quero dizer aos queridos irmãos que para mim é uma grande satisfação poder continuar ao lado dos pastores que passam por aqui hoje. Aqui o pastor Jairo Teixeira, para mim é uma grande honra. Eu quero deixar, pastor Jairo, aqui um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6. O apóstolo Paulo, quando ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo, e Deus vai continuar dando o crescimento, porque a obra é dele, e haja o que houver, Deus vai continuar sendo Deus e vai continuar fazendo crescer a sua obra em todo o universo, e em especial aqui na cidade de São Miguel dos Campos. Quantos têm certeza disso? Diga amém, meus amados. Deus abençoe. Muito grato, pastor Everaldo. Fui informado que nós temos aqui essa tarde, não sei se ainda estão presentes, 2 filhos do saudoso pastor José Alves de Moraes. Ali o Edson, ali. O Edson, muito bem, Deus te abençoe. Quem mais dos teus irmãos estão aqui? Eliene, onde é que está Eliene? Está no carro. Está no carro. Deus abençoe. Está lá em cima. Deus abençoe, Eliene. São pessoas muito queridas aqui da cidade, da igreja, não é? Glória a Deus. E nós queremos dizer a vocês: vocês são sempre bem-vindos para juntos adorarmos a Deus e rememorar essa história tão linda que os nossos pais começaram, e nós estamos aqui dando continuidade. Deus abençoe. Uma salva de palmas para esse servo de Deus, irmãos, filho do saudoso pastor José Alves de Moraes. Vamos ouvir pastor João Joaquim, vindo ali de Maceió. Ele vai representar os demais pastores que são daqui, mas estão em Maceió, cooperando com o nosso pastor presidente. Está aqui o pastor João Joaquim, está aqui o pastor Edmilson, quem mais? Pastor Félix, estão em Maceió, e outros, né, que estão por aí chegando à noite. Pastor João Joaquim. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta data tão importante, 90 anos de
continuidade, 90 anos de sofrimento, 90 anos de alegria e mudança de vida na cidade de São Miguel dos Campos. Quero parabenizar o pastor Jairo e a sua esposa, irmã Miriam, pelo trabalho, pelo bom andamento do trabalho. Eu cheguei aqui no tempo do pastor, do missionário Cláudio Honor, e de lá para cá eu tenho participado de muitas bênçãos nessa cidade. Essa cidade é uma cidade abençoada, é uma cidade que tem recebido homens de Deus que têm prazer em tocar o trabalho, em fazer a obra de Deus da melhor maneira. Quando cheguei lá na rodoviária, eu fiquei pedindo a Deus misericórdia por causa da chuva. Eu disse, meu Deus, como vai ser? Mas depois olhei, já chegando no final, olhei que o povo não teme, o povo não são de açúcar, vieram e o trabalho foi feito. E este trabalho deixa um resultado muito lindo na cidade. Eu tenho certeza que muitas almas vão se converterem, muitas pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor vão voltar. Glória a Deus. Quero encerrar aqui dizendo que continuo orando por São Miguel dos Campos, pelo pastor Jairo, pela irmã Miriam, pela igreja do Senhor neste lugar, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado aqui. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Tem 2 minutos aqui. Eu queria ouvir ainda o pastor Jailson, pastor Napoleão, pastor Givaldo. Glória a Deus. Vamos ver se ele sabe. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meus queridos e meus amados irmãos em Cristo Jesus, para mim constitui-se muita alegria estar aqui com esta igreja, a quem aprendemos a amar, e o seu pastor Jairo, irmão, sua digna esposa Miriam, que também temos um carinho muito grande por todos vocês. Obviamente nós queremos ler um versículo, porque a Bíblia fala melhor do que eu, isso sem nenhuma dúvida. Então, meus amados, diz aqui o texto sagrado no livro de Josué, no capítulo 1, levanta-te, capítulo 1, versículo 2, a parte B. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Glória a Deus, todos os dias da tua vida. Amém. Eu creio e tomo posse, e eu tenho certeza que a Assembleia de Deus anda nessa pisada confiando no Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero parabenizar neste momento o pastor Jairo Teixeira, a irmã Miriam e a toda a igreja em São Miguel dos Campos pelos seus 90 anos. São Miguel dos Campos também faz parte da minha história, eu faço parte da história de São Miguel dos Campos. Estive aqui, primeira vez com meu pai, depois meu pai partiu para a glória, eu estive com o pastor Claudenor por um tempo, e depois retornei com o pastor Orisvaldo, meu cunhado. Então faço parte dessa história e quero parabenizar a Igreja do Senhor em São Miguel dos Campos. Salmo 126, versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Napoleão.
Com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Também faço parte da história dessa igreja. O privilégio e prazer de cooperar aqui com o pastor Beni e pregar aqui muitas vezes com outros pastores antes do pastor Beni. E com o pastor presidente José Elisvaldo, pastor Jair. Amados irmãos, eu quero ler o texto do Salmo 90, versículo de número 1. Quero agradecer a Deus pela presença dos companheiros, pastores, José Carlos, que nós fizemos aqui. Bom trabalho, né, pastor? Graças a Deus. E aos demais. A irmã Miriam, que tem sido uma mãezona para nós, pastor Jário, um amigo, há quase 40 anos já, pastor Jário. Tinha 17 anos, né? Você tem um pouco mais. Pastor João Joaquim também, que eu encontrei já aqui na época. Muito bem. Salmo 90, versículo de número 1. Assim está escrito: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, que tu formaste a terra e o mundo e a eternidade, tu és Deus. Digam amém? Amém. Serei rápido. Obviamente, o Salmo 90 fala do tempo. E hoje, por volta de 1h30 da madrugada, eu escrevi um texto no meu celular. Enviei agora à tarde para o pastor Jário. 90 anos de fé e dedicação, homenagem à Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Abrindo aqui um espaço para cumprimentar também o pastor Cícero Marinho. Perdão, pastor, foi um lapso aqui da memória. O pastor também de Novo Lindo, pastor Verão. Queridos irmãos, nós sabemos da importância da idade, do tempo, e sabemos que os milésimos geram os segundos geram os minutos geram as horas geram os dias geram as semanas geram os meses e os meses geram anos. E os anos pode ser bom, pode ser ruim, mas tem as suas fases complexas da vida. Eu li em um certo livro, e não me lembro agora, porque já foram muitos livros que eu já li, por graça de Deus, que quando nós somos criança, o tempo se arrasta. Quando nós somos jovens, o tempo custa. E quando nós somos velhos, o tempo voa. E o poeta Moisés, que é o escritor deste salmo, estava querendo dizer mais ou menos o que o escritor teólogo já deste século passado, estava falando. O Senhor tem sido nosso refúgio, tem sido refúgio da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, especialmente, sem desprezar demais, já que o alvo das comemorações é esta igreja. E o número 90 eu escrevi. É com grande reverência que destacamos a importância do número 90, um marco significativo na jornada da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Ao longo de 9 décadas, esta venerável instituição tem sido um farol de fé, esperança, amor, iluminando os corações daqueles que buscam orientação espiritual e que buscaram desde os primórdios. Desde o seu humilde início até os dias atuais, a Assembleia de Deus tem desempenhado um papel fundamental na vida da comunidade, dos cidadãos desta cidade. Nesses 90 anos, esta igreja, a Assembleia de Deus, tem sido uma fonte de consolo, inspiração, proporcionando refúgio espiritual para muitos. E através de suas pregações, ensinamentos, ações benevolentes,
a Assembleia de Deus de São Miguel dos Campos tem ajudado a moldar vida, a fortalecer comunidades. Neste momento solene, prestamos nossas mais profundas homenagens a todos que dedicaram suas vidas a esta causa nobre. Líderes que começaram lá há quase 100 anos e líderes que já estão ainda conosco ou continuam conosco. O pastor presidente José Oswaldo de Lima e o pastor Jário. Líderes, membros, todos aqueles que contribuíram para o sucesso desta Assembleia merecem nosso respeito e gratidão. Que estes 90 anos de história sejam um lembrete de que a fé perseverante e compromisso inabalável com os princípios espirituais podem superar desafios e alcançar conquistas notáveis que a Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos continua a ser uma luz radiante, guiando os passos daqueles que buscam a verdade espiritual e a redenção. Isso ela tem feito há 90 anos. O número 90, que surge da estrutura composta da matemática dos árabes, tem um significado especial em várias culturas e contextos, representando uma marca notável do tempo, conquista, maturidade, e a sua importância pode ser interpretada de diversas maneiras: longevidade e experiência, celebração e conquista, sabedoria e maturidade. O número 90 também é associado ao que nós acabamos de falar, maturidade. E com o passar do tempo, as pessoas e organizações acumulam conhecimento, entendimento, tornando-se fontes valiosas de orientação, conselho para as gerações mais jovens. E as gerações que fizeram esta encenação teatral, ponham isto em prática para dar continuidade àquilo que os pioneiros começaram há 90 anos e que os pastores que aqui estão e os irmãos que aqui estão, pastor Jário, está dando continuidade. Porque a maior desgraça de uma geração é não seguir o rumo dos seus líderes, ou líderes que não fizeram a próxima ou não fazem a próxima geração. Isso é bíblico, isso está em Levítico. Estou terminando. A reflexão e a gratidão, pastor Jário e Miriam e obreiros, ao chegar aos 90 anos, irmãos da Assembleia de Deus de São Miguel dos Campos, é um momento propício para a reflexão sobre a jornada até então. É um momento para expressar gratidão pelas experiências, relacionamentos, lições da vida que modam a nossa trajetória. Legado de continuidade. Aos 90 anos, uma organização, muitas vezes, que deixou um legado duradouro e pode estar pensando na continuidade da sua missão para as futuras gerações. E é um ponto de partida para a perseverança e expansão desta igreja que vem há mais de 90 anos, se Cristo não voltar agora. Em resumo, o número 90 é um símbolo poderoso da resistência, crescimento, sabedoria, celebração. Representa uma fase na qual as experiências acumuladas ao longo do tempo se fundem para criar uma história rica e significativa. E neste aniversário significativo celebramos não apenas o número 90, mas também a trajetória de fé, dedicação que acompanha, que esta instituição continue a prosperar, a inspirar gerações, guiando-as pelo caminho da espiritualidade, do amor e da centralidade bíblica das suas doutrinas. Que a Assembleia de Deus de São Miguel dos Campos continue sendo este espelho. E nos confins da jornada, o número 90 representa e resplandece uma estrela na noite escura que não se esquece. 9 décadas de história, um legado a reluzir. No palco da vida é um ato a aplaudir. Como um rio sereno que flui sem parar, a vida aos 90 é um poema a recitar. Cada ano uma estrofe, cada dia um verso. E nessa história da vida, nenhum arrependimento imerso.
A maturidade se torna a sabedoria divina, onde a alma encanta a paz e a fé se ilumina. Nas asas do tempo voamos com gratidão pelos 90 anos de luta e devoção. Que esses 90 anos sejam apenas um começo para um futuro brilhante e o eterno apreço. E na jornada que continua, o número 90 em destaque é a promessa de uma manhã que jamais se escurecerá. E para finalizar, eu lembro que eu fui pastor de uma igreja, fui pastor de uma irmã com 98 anos. E eu perguntei junto com um companheiro meu: o que é que a senhora me diz desses 98 anos de idade? Ela disse: para mim é como se fosse ontem. Isso faz parte da memória. Então, o tempo é algo maravilhoso, fenomenal e inexplicável, em 7 etapas, porque existe 7 tipos de tempo, apesar de só eles serem conhecidos. Mas o tempo nós não pegamos, não abraçamos, não cheiramos, mas nós estamos dentro do tempo e ele exerce uma força sobrenatural da gravidade, da história, da maturidade e da infalibilidade. Que Deus continue conduzindo a igreja de São Miguel e seu pastor e seus ministros auxiliares do pastor Jário e do pastor presidente José Osvaldo de Lima ao triunfo. Que os 90 anos sejam levados em seu coração muito mais do que os 100 anos. Deus abençoe a todos e meu muito obrigado, pastor Jário e os demais. Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, nossa gratidão, pastor Napoleão e demais pastores. Esse trabalho está sendo transmitido, está sendo registrado, vai ficar para a memória das gerações se Cristo não voltar. Vamos orar. Pastor Félix, vindo ali de Maceió, vai nos despedir com oração, porque 18h30, daqui a 1 hora e mais alguns minutos, estamos começando o nosso culto lá na Praça de Eventos. Deus abençoe a todos, nossa gratidão aos moradores desta localidade, todos que cooperaram com o evento. Que Deus ajude ricamente em Cristo Jesus, e nosso convite para que à noite você possa estar conosco participando do trabalho lá na Praça de Eventos. Se há alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, nós ouvimos tantas palavras bonitas aqui. E se o Espírito Santo tocou no seu coração, venha correndo entregar sua vida a Jesus, porque é até um pecado a gente terminar um trabalho como esse sem perguntar se há alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Há alguém? Levante a sua mão dizendo: eu quero. Ou venha aqui à frente e nós estaremos orando ao seu favor. Pastor Félix. Saudamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nosso pastor assim autoriza, iremos orar. Deus grandioso, verdadeiro, louvamos a Ti, Senhor, por essa história maravilhosa, por esse momento único, Senhor, de alcançar 90 anos, de vidas que se converteram, pessoas que foram batizadas nas águas, no Espírito Santo, que veio, Pai, obreiros, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que ministram a Tua palavra dentro e fora deste país, Senhor. Deus, pedimos a Ti nessa tarde, Pai, cerca a Tua igreja sempre, Pai, que as portas do inferno não prevaleçam, assim cremos, que nesta noite vidas venham a ser impactadas, alcançadas, renovadas, transformadas pelo poder da Tua palavra, pela unção que há na Tua noiva, a Santa Igreja, Pai, nessa cidade. Pai, louvamos a Ti por tudo, porque o Senhor é bom e Sua boa dura para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meu amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e todos dizem amém. Graças a Deus. Nossa gratidão, irmão Paulo, que veio ali de Maceió, está fazendo registro desse trabalho. A todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus abençoe a todos e até logo mais às 18h30, grande culto de louvor a Deus.
Nossa gratidão ao pessoal da SMTT. Deus abençoe vocês. Muito grato pela cooperação. Guarda Municipal também, que esteve dando cobertura no desfile. A todos, que Deus ajude. Nosso presbítero Giliardi. Tem uma pessoa para aceitar Jesus? Glória a Deus. Está voltando para Jesus, já foi crente, quer voltar para Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então por esta vida. Pastor Jailson, presente. Querido Deus e Pai, eterno Salvador, agradecemos a Ti, Senhor, por este momento. Agradecemos por esta vida, esse nome, Deus. Assim como na Tua palavra relata, o Pai acolhendo, abraçando e restituindo as bênçãos a Deus, mas nesta hora, nesta vida, Senhor, que o Teu nome seja glorificado na vida deste Senhor, e que através dele, a família, a sociedade e a igreja seja abençoada. Pai, nós te pedimos. Amém. Amém. Nossa gratidão, vereador Feitosa, não sei se ele se encontra por aqui. Leve nossa gratidão ao pastor Jorge Clemente, que nos deu apoio com este carro de sons e trio elétrico e tantas outras coisas que à noite estaremos lhe agradecendo pessoalmente. Deus abençoe a todos. Até logo mais.